Teófilo Cunha, que é presidente da Junta de Freguesia de São Jorge, é também deputado na Assembleia Regional, tendo em conta as duas perspectivas, uma de autarca e outra de deputado, e aquilo que também foi dito agora aqui pelo Dr. Rogério, o que é que lhe apraz dizer? Muito boa noite e, antes de mais, muito obrigado pelo convite e cumprimentar todos os colegas aqui de bancada. Neste caso, estou aqui como Presidente da Junta, mas também sou deputado regional, da mesma forma que é o colega da Água de Pena. Queria só fazer ressalva aqui de duas ou três situações. Eu sei que os juristas, e o Dr. Rogério, nós temos falado sobre isso durante muito tempo, olham para a lei e verificam, olham para a lei e limitam-se a olhar para a lei. Só que nós somos autarcas e somos pedreiros, somos médicos, somos advogados, e sou farmacêutico. Não é uma competência minha, não é competência da Junta de Freguesia dar conselhos como farmacêutico, mas eu dou conselhos como farmacêutico, sou o Dr. Rogério. E todas as vezes que me fizerem pedir um conselho, eu dou. Se tenho um processo, se vou preso, a responsabilidade será minha. Mas são competências... Até porque esses conselhos às vezes também dão votos, não é? Isso é outra história e na altura certa falaremos sobre isso. Fala-se também em relação àquilo que as juntas de freguesia, muito bem, que aqui já fui referido, fazem além das suas competências próprias. Os postos correios, os postos telefónicos, não existem. Vou-vos dar só um exemplo do que se passa no nosso concelho, nomeadamente na zona norte da Madeira, em termos de desertificação. O que certia das nossas freguesias? Falo nomeadamente do meu concelho, da freguesia da Ilha e da freguesia do Arco de São Jorge. São Jorge que eventualmente receberia a freguesia do Arco de São Jorge. Exatamente, mas vou ser sincero, a freguesia do Arco de São Jorge tem 300 anos de história e eu acho muito bem que continua a ser freguesia. E não ponho isso em questão e nem tenho dúvidas nenhumas com isso, nem ganharia mais por a junta de freguesia ser agregada à freguesia de São Jorge e isso deve ser preservado. Mas para as pessoas terem uma noção, vamos falar em termos de população e o que é que aconteceu nos últimos 30 anos na Madeira. Vamos acabar com ao extinguir as juntas de freguesia e esquece das pessoas. A freguesia do Arco de São Jorge, só para ter um número, que eu gosto muito de números e gosto de explicar, perdeu nos últimos 30 anos 31% da população. São Jorge perdeu 44% da população. Santana perdeu 19% da população. Ilha perdeu 44% da população. Faial, 37% da população. E São Roque do Faial perdeu 20% da população. O que é que se quer fazer com isto? Mete-se uma cancela a partir de Santa Cruz para lá e do Porto Muniz, falando aqui terra a terra com o povo, e mete-se pastoreio? É o que as pessoas querem fazer com isto. Mas no fundo aí já falámos aqui que o Governo da República trata mal as autarquias. Exatamente. Eu coloco-lhe uma questão concreta. Aqui na Madeira, os municípios, também ouvimos aqui há pouco que os municípios estão, enfim, as câmaras municipais, no fundo, não estão muito, enfim, não é uma questão que lhe diga muito respeito. Porque não tem nada, exatamente. Não perdem nada. Mas coloque-lhe esta questão. Se o Estado Central trata mal as freguesias, no caso concreto da região autónoma de Madeira, enquanto autarca, acha que o Governo Regional trata mal as autarquias e por exemplo, no seu Conselho, a Câmara Municipal trata mal as freguesias? Não ponho isso em questão. Agora não vou entrar aqui não tenho razão de queixa da atual relação que tenho. Apesar de ter de cor política diferente do Presidente da Câmara, as relações são normais e sem qualquer atrito, e ainda bem que assim o é. Agora vou falar como deputado regional. Isto é uma resolução. A resolução tem pouco, provavelmente o Dr. Rogério é mais especialista em relação... Não tem a força que deveria ter, não tem força de ver. Mas há aqui uma coisa que é a nossa Constituição Regional, que é o nosso Estatuto Político e Administrativo. E acho que é claro, segundo alguns juristas, que há aqui uma defesa muito grande em relação ao que nós podemos legislar e fazer em relação à extinção ou agregação de freguesias. E é sobre essa base que nós temos que avançar. O colega aqui de Gaula falou numa hipótese de uma segunda ronda de defesa das freguesias da Madeira. Parece que aproxima um pouco mais o microfone. Eu concordo perfeitamente que se aborda essas questões. Temos que ter um plano B, um plano C e um plano D. Se for preciso avançar com providências cautelares, avançaremos. Se for preciso avançar com outro tipo de processo de inconstitucionalidade da lei, também avançaremos. Não temos razão nenhuma em relação a isso. Só aqui para acabar... Muito rapidamente, às vezes as pessoas falam e não leem... para terem uma noção, pensam que as juntas de freguesia pululam e cresceram ao longo dos últimos anos na Madeira e no país todo. A pessoa que falou de Câmara de Lobos provavelmente deve ter mais de 100 anos. Porque se ele não tiver 100 anos... ou mais de 100 anos, provavelmente. Na Madeira existiam 45 juntas de paróquia. Foi daí que partiram as juntas de freguesia. Houve uma alteração legislativa na altura da Primeira República e dessa formação das freguesias. Houve a separação do poder religioso, eclesiástico, do poder civil.
em 45, só a partir de 1974 é que se criaram mais 2 juntas de freguesia e até 1898 já havia 52 juntas de paróquia. Ou seja, desde há mais de 100 anos que foram criadas só mais 2 juntas de paróquia ou juntas de freguesia. Por isso, que foram os casos esta mais relação... recentes da freguesia da Ilha, precisamente. Exatamente. Embora existissem também outros movimentos para a criação de outras freguesias. Exatamente, e que ficaram pelo caminho e não tiveram pés para andar. Há que fazer reajustamentos, há que fazer cortes. Eu acredito que se faça cortes. Se esta lei podia ser mais bem afinada, eu concordo perfeitamente que o é. Mas quando é apresentada por uma pessoa, infelizmente, que o Sr. Ministro, que atualmente não tem qualquer honorabilidade para fazer uma tipo de aplicação de apresentação de uma lei destas, está tudo dito e não tem mais nada a acrescentar. Muito obrigado, Teófilo Cunha.